Salmos do número 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, do nome do Senhor, nosso Deus. Amém, glória. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Sirva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém. Pai celestial, nós te agradecemos desde já por essa gloriosa palavra e esperando, Deus querido, que o Senhor fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por sentar, meus queridos. Meus amados irmãos, queridos, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. E nós, os irmãos têm visto aí por esses dias o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não quero tecer muitos comentários, mas apenas para trazer à nossa mente e que ficou bem patente aos olhos de todos o que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma guerra. E qual é o papel da igreja nesse momento? O que a igreja está fazendo? Embora nós temos ouvido, pelo menos eu ouvi, algumas profecias dizendo e que mostrando o que aconteceu no Rio de Janeiro e que o inimigo, tudo isso foi falado, foi explorado de forma muito contundente, mas nós sabemos de uma coisa: o inimigo só age com a permissão de Deus, e a igreja não pode de forma nenhuma fazer sensacionalismo com esse tipo de acontecimento. Aqui, independente da situação de vida de cada um, mas sabemos que quantos pais estão chorando, famílias, mesmo sabendo de erros, mas família é família, e nós devemos entender isso. A igreja não pode soltar fogos, não. E essa palavra aqui fala sobre a oração por um rei na guerra. Na verdade, era um contexto de guerra. E nesse salmo, no capítulo 20, aqui no número 20, fala sobre uma intercessão e uma oração de súplica pela proteção e vitória. Esse é o contexto desse salmo. Por isso é que a igreja ela precisa, independentemente de qualquer coisa, a igreja precisa ter um compromisso diário de oração, de muita oração. Não é nem comentário, não, porque a Bíblia já nos fala sobre a ação do adversário. Nada disso foi omitido. 1 João capítulo 5, verso 19, deixa claro sobre isso, que o mundo inteiro jaz no maligno. Também em Apocalipse capítulo 12, verso 12, diz que o diabo desceu até a terra com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso, os irmãos sabem também que quando as pessoas estão nesse fogo cruzado, quantas pessoas moram aonde tudo
isso aconteceu. E aqui fala sobre a necessidade da intercessão. Fala da necessidade da oração de súplica. Pedir socorro ao Senhor. Falar com Deus: Senhor, tem misericórdia desse país. Tem misericórdia desse Brasil. Tem misericórdia. Porque a oração deve ser feita a alguém que tem poder para entrar com providência. Porque às vezes, meus amados e queridos irmãos, acontecem muitas coisas em que a confiança até de muitos cristãos está na justiça humana. Mas o mundo inteiro já são maligno. A confiança, quando é de alguém que não conhece a Cristo e ainda não pertence a Cristo, é natural que a pessoa aplique toda a sua confiança na autoridade. Mas será que a autoridade ela vai ter força suficiente para lutar contra o adversário da nossa alma? Será? Não vai ter. Não vai ter. Às vezes surge algum alívio, mas cria uma tensão muito grande. As pessoas andam com medo, as pessoas andam desesperadas, as pessoas andam chorosas, as pessoas têm medo de sair de suas casas, as escolas são fechadas porque não podem ter aulas, os hospitais ficam interditados, porque a guerra, ela é uma guerra espiritual, embora com cunho material, com armamentos bélicos, mas é uma guerra espiritual, é uma guerra do mal tentando acabar com o bem. Alguém já perguntou sobre o inferno, e a pergunta foi exatamente assim: Deus criou o inferno? Sim, criou o inferno. E por que Deus criou o inferno e permite que pessoas vão para lá? Não é Deus que permite que as pessoas vão para lá. As pessoas que fazem as escolhas. Aí a pergunta: mas por que Deus então criou o inferno? E a resposta é porque Deus não suporta o mal. E o mal precisa ser punido. O inferno, segundo a palavra de Deus em Mateus 25, 41, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então o inferno, ele é real, ele existe como o céu existe. Como o céu de glória existe, o céu de miséria eterna também existe. Porque é lá que vai ser consumido totalmente o mal. Por isso que o inferno existe. E as pessoas precisam aprender a fazer escolhas certas. Glória a Deus. Escolhas certas. E a gente tem visto muitas escolhas que têm levado pessoas ao precipício, têm levado pessoas a derrotas,
de grande poder de destruição. Uns confiam em arma de grande poder de destruição. Mas a igreja, ela confia, ela faz menção no nome do Senhor, nosso Deus. No nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A igreja faz essa menção. A igreja confia no Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, é tudo que neles há. A igreja é guardada por Deus. Por isso a igreja ela precisa viver em oração, ter uma vida de oração, buscar em Deus, porque a luta é uma luta espiritual. A arma, na verdade, ela mata o ser humano, mas não mata o mal. Preste bem atenção nisso. A arma mata o ser humano, a arma mata as pessoas, mas a arma não acaba com o mal. Quem acaba com o mal é Jesus de Nazaré. Quem acaba com o mal é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E é por isso que a igreja precisa orar, a igreja precisa clamar, a igreja precisa buscar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de poder. Essa deve ser a oração da igreja. Senhor, tenha misericórdia desse país. Senhor, tenha misericórdia a princípio do estado do Rio de Janeiro. Meus amados irmãos, prestemos atenção. 25% do nosso país está nas mãos do mal. Nas mãos do mal. 25% do nosso país. As pessoas estão amedrontadas. E aqui a Bíblia diz que nós temos que fazer menção do nome do Senhor nosso Deus. É o Deus que ganha todas as batalhas. É o Deus que nunca perdeu uma batalha. E o adversário sabe disso. Ele sabe se Deus, aleluia, encara essa peleja. Ele sabe se a igreja, aleluia, botar o joelho no chão, se a igreja clamar, se a igreja orar, se a igreja jejuar. Deus, o olho da tua glória, estende as tuas mãos. Ele destrói toda a obra do mal, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Glórias, glórias, glórias. Aleluia. Glória, 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 glória. Devemos, ó Deus, irmãos amados, aproveitar o tempo que temos para orar. Aleluia. Orar de madrugada, orar à tarde quando pode. Arruma um tempinho e vai para o joelho. Verdade, Jesus. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, houve uma batalha ferrenha, uma batalha terrível contra o povo de Israel. Quando Moisés ficava com as mãos para cima, assim, ó, menção a Deus, Israel vencia. Quando ele cansava,
Israel perdia. Quando ele recobrava a força que levantava a mão, Israel vencia. Quando ele cansava, aí 2 homens de Deus colocaram uma pedra de um lado, uma pedra do outro, sentaram e ficaram segurando a mão dele. Amém. Segurando a mão dele. Israel venceu a batalha. Glória a Deus. Se nós tomarmos, nós que eu digo a igreja, nós que eu digo a igreja batista, metodista, Assembleia de Deus, se nós de todas as denominações, ao invés de ficar disputando espaço, ao invés de ficar brigando para saber quem prega mais, quem prega menos, quem ensina melhor, quem faz e acontece, manter as mãos para o céu. Glória a Deus. E clamar o Deus Todo-Poderoso. Deus entra com providência, porque a igreja recebeu algo que o mundo não tem: a autoridade espiritual. A igreja é a maior autoridade espiritual na face da terra, porque a palavra de Deus nos fala: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, aleluia, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Isso é autoridade que foi dada à igreja para fazer sinais e maravilhas, e fazer prodígio em nome de Jesus de Nazaré. Eis o prodígio aí que precisa acontecer, é a libertação dessa nação das garras do adversário, pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Deus veio, aleluia. Todos precisam orar. Glória, meu Deus. A batalha está travada. É um contexto de guerra. É uma guerra espiritual. E a igreja não vai perder essa batalha. A igreja não vai perder essa guerra. Oh, aleluia! Porque Deus é o Deus da igreja. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso precisamos clamar confiando. Clamar confiando, depositando toda a nossa fé e a nossa confiança. Diz a Bíblia Sagrada: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos, estamos de pé. Igreja é assim: uns encurvam e caem. O que é cair? É ser derrotado. Encurva e cai para a derrota, mas a igreja, ela permanece de pé. Amém, glória. A igreja permanece de pé. A igreja que ora permanece de pé. A igreja que clama permanece de pé. A igreja que jejua permanece de pé. Oh, glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí, a palavra continua e que diz para nós bem claro: salva-nos, Senhor. Irmão, não adianta confiar em pessoas, não adianta confiar em homens. Numa guerra espiritual, é guerra contra os demônios. O homem não vai vencer. A nossa oração é para que, como igreja do Senhor, como lemos aqui, é que pedir a Deus: salva-nos, Senhor. Salva esse país, Senhor. Salva esse Brasil, Senhor. Liberta esse Brasil em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos.
Irmãos queridos, o Senhor está no seu trono. Aleluia. E a Bíblia nos fala, em Mateus capítulo 27, versículo 51, diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, nos dando acesso em termos de oração. E quando a igreja clama, quando a igreja ora, o Senhor está só aguardando que a igreja se manifeste em oração. O Senhor está só se aguardando para que a igreja se manifeste em clamor, a igreja se manifeste em jejum, em consagração, porque a oração arrasta o céu, chega até o Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Foi o que Jesus falou naquela parábola de Lucas 18:1, de uma mulher que tinha um assunto para resolver com a justiça, e o juiz não queria atendê-la, mas ela insistiu até que foi atendida pelo juiz. E ele diz: e o Senhor também não fará a mesma coisa para o seu servo? Então insista na oração. Lucas 1,18 fala sobre isso. O dever de orar sempre sem esmorecer. Oração é um dever. Oração é uma obrigação. O dever de orar sempre sem esmorecer, sem parar. Oh, aleluia! Oração ininterrupta, oração perene, oração contínua. Aleluia! É o papel da igreja. E crer que Deus ele faz. Ele faz. Quando o povo ora, orai sem cessar. Está no trabalho, ora. Está no tanque, ora. Está na cozinha, ora. Está no pão do ônibus, ora. Está guardando, ora. Vai no mercado, ora. Vai na padaria, vai pedir oração. Vai no asfalto, vai pedir oração. Vai no supermercado, vai pedir oração. Vai no hortifruti, vai pedir oração. Vai na loja, vai pedir oração. Porque a luta é espiritual e a luta está travada. Deus tem a vitória, mas a igreja precisa orar. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. A igreja precisa orar. Deus é fiel e Ele vela pela sua palavra. Deus é justo, Deus é santo, Deus é poderoso. Aleluia. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Quando clamar, Senhor, ouça. Quando botar os joelhos, Senhor, ouça. Quando te buscar, ouça. O rei sabia disso. O rei sabia que no contexto de guerra, aleluia, só Deus poderia livrar. No contexto de guerra, ou seja, somente uma intercessão, somente uma oração de súplica pela proteção, pela minha proteção, pela tua proteção, pela proteção desse país. O Brasil precisa orar. Imagine, meus irmãos amados, um país com cerca de 215 milhões de pessoas. Imagine 200 milhões de pessoas orando de joelho. Explode o inferno. Explode o inferno. Imagine
se todos os evangélicos colocassem a boca no pó, como está em Lamentações, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Imagine se todo o evangelho se predispor a botar o joelho e clamar o Deus Todo-Poderoso, mas é clamar a Deus em nome de Jesus Cristo. É Deus quem faz isso. Ele que tem o poder para dissipar o mal. Amém, glória. Ele que tem esse poder. Com certeza, muitas coisas seriam evitadas. Muitas coisas seriam evitadas. Não é discutindo, não é brigando, não é isso, não vai dar em nada. Às vezes perde tempo compartilhando tanta coisa. Em vez de compartilhar hora, em vez de compartilhar jejua, em vez de compartilhar clama, busca o Senhor, o Deus da igreja, o Deus da igreja. Por quê? Porque a Bíblia nos fala, na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,4, diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então as pessoas são cegas, a igreja precisa orar para que as camas caiam por terra, as camas espiritual caiam por terra, e as pessoas consigam olhar e ver Cristo Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ver a Cristo Jesus. Amém, glória. Fiel, Jesus. Por isso, meus irmãos amados, a guerra está travada, mas o nosso Deus é o Deus de vitória, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que só aguarda que nós tenhamos disposição para buscar a tua face. Buscar a face do Senhor, socorre essa nação, socorre essa nação em nome de Jesus de Nazaré. Amém, glória. Esse é o papel da igreja, se preocupar. Mas você fala, e esse pessoal que faz maldade, olha só, a Bíblia nos orienta, ensina para a igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que fazeis orações, intercessões e imprecações por todos os homens em todo lugar. Sabe para quê? Para que esses homens, essas pessoas, por toda autoridade, orar, para que tenham oportunidade de ter conhecimento da palavra. Amém, Jesus. Então, às vezes, as pessoas criticam mais do que oram. Como é que Deus vai salvar esse povo? Se existe autoridade que foi permitida por Deus, e a igreja precisa saber disso, a orientação é orar pelas autoridades, governadores, juízes, orar. Eu não vou orar, tudo bem, mas eu oro, eu vou orar. Eu não quero que eu não goste. Se você gosta ou não, Deus não vai deixar de operar, porque tem que orar. Tem que orar, tem que clamar, não tem outro jeito, Deus não tem outra arma, não. A arma da igreja, a arma do crente é a oração. Oração é a arma do crente. Devemos ter esse entendimento, porque Deus, o Senhor, está para vir buscar a tua igreja. E não vai demorar, e não quer que ninguém se perca. Ele está vindo buscar o teu povo, a tua igreja, e não quer que ninguém se perca. Então oremos a Deus, para que mais pessoas, em meio a todo esse tumulto, essa convulsão social, essa guerra terrível, em meio de tudo isso, Deus pode transformar a maldição em bênção. Amém, glória. Pode transformar o problema em solução. Deus é fiel e é poderoso para
para fazer essa grande obra em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Coloquemos-nos de pé. Jesus louvado.